Olha só, eu acabei de fazer uma roda de conversa para os cuidadores de idosos. Isso é um bônus exclusivo para quem faz parte da tríade do cuidado para idosos, para quem faz parte da área de membros. Nessa roda de conversa eu pude responder a muitos questionamentos que me foram feitos ali naquele momento, as pessoas interagiram comigo na roda de conversa e também eu trouxe para enriquecer esse momento perguntas que sempre acontecem no consultório, da minha prática clínica, dentro desse universo, constipação, insônia e quedas. Inclusive eu mostrei ali dentro dessa roda de conversa como que eles podem passear melhor dentro da plataforma, onde encontrar dentro da plataforma que está na palma da mão, que você pode acessar do tablet, do celular, do próprio computador. Você pode inclusive espelhar na televisão para ficar maior. Você pode pausar, voltar, assistir quantas vezes quiser. E mostrei para eles que dentro dos modos de constipação, de insônia, de quedas, as dúvidas que eles trazem hoje também estão um pouco mais detalhadas, com outros exemplos, com figuras inclusive, para poder ficar bem ilustrado. E eu vou mostrar para vocês então como que aconteceu agora há pouco. Ó, aparece lá a plataforma, né? O Dr. Milton lá na tela, dentro da plataforma da Eduz, onde tem o treinamento. Mas eu separei aqui, achando bem relevante, 6 perguntas dessas que foram feitas hoje, dos de cada uma dessas áreas, dos de constipação, dos de insônia e dos de quedas, para poder compartilhar com você e poder enriquecer também. Já que faz parte de uma área exclusiva para quem é aluno, aqui eu compartilho com vocês, então, 6 perguntas para aumentar o seu conhecimento e ajudar você também a conduzir melhor o idoso, que hoje talvez você hoje seja responsável, ou também o seu autocuidado, caso você tenha autonomia e você mesmo seja responsável pelo seu autocuidado. Mas eu quero te dizer que essas aulas ficam gravadas, isso mesmo, cada um dos encontros da roda de conversa fica gravada. Então se você não teve a oportunidade ou não sabia ainda que existia a roda de conversa, você pode ver a parte gravada, que está lá, a aula na íntegra gravada, inclusive pode interagir e fazer a sua pergunta também quando você assistir aquela aula. E não só na roda de conversa, você pode interagir em cada uma das aulas dos módulos constipação, insônia e quedas. O treinamento ele tem também masterclass, que eu fiz com muito carinho, de cada uma dessas áreas. E tem uma coisa que eu considero a cereja do bolo, que é estudo de caso. Pacientes reais meus, que eu compartilho ali com vocês, numa explanação bem bacana, com uma história mais detalhada, trazendo as medicações que o paciente faz uso, a realidade social dele, o que foi que a gente implementou que deu certo, o que é que não deu certo, porque muitas vezes é ali que você se vê e consegue perceber que a sua história ela não é única, no sentido de que ela parece com outras. Ela é única porque você é único, mas que ela é muito parecida com outras. Então as estratégias para umas condições também pode servir para você e vai lhe ajudar bastante, tá bom? Então das perguntas que eu separei eu vou fazer na ordem aqui para ficar mais fácil você compreender. A primeira pergunta de constipação que eu separei diz assim: hemorroida pode surgir por conta de fezes duras no final do intestino, ali no reto? Sim. A hemorroida, se a pessoa já tem essa facilidade de ter a doença hemorroidária, que justamente é a inflamação pela dilatação do vaso, e essa irritação daquele vaso que fica ali na transição do final do intestino com o ânus, ali no reto, a pessoa que tem essa propensão, se ela também tem constipação, que fica muitos dias sem conseguir ir ao banheiro para evacuar, para conseguir fazer cocô, ou seja, tem prisão de ventre, o cocô, o bolo fecal ele fica muito largo e ele pode machucar sim a saída do intestino, causando então sangramento, queimação, ardor, dor e aí ser popularmente conhecida a hemorroida, que na verdade é a doença hemorroidária. Então ela pode favorecer sim o surgimento dessa condição por conta de constipação, uma consequência de constipação. Segunda pergunta dentro desse universo de constipação: meu esposo só faz cocô a cada 15 dias. Olha só o tanto de dias. Só faz cocô se usar um laxante. O que eu faço? Olha só, as pessoas que estão hoje nessa dependência de usar laxante para conseguir evacuar, não é uma condição tão incomum da gente ver, mas que tem como ser conduzida. A gente precisa mudar então o hábito de vida, com melhora da quantidade de líquidos que ingere, precisa mudar a alimentação, que tem que ser mais rica em fibra, tirar mais as massas, deixar as fezes menos densas, fazer atividade física, que não fala do contexto, mas certamente está faltando movimento, está faltando atividade física, alguma condição que talvez não coloque aqui, mas talvez tenha sobrepeso,
controlar as doenças de base, as doenças crônicas como pressão alta, diabetes, tireoide. Precisa olhar como um todo para poder melhorar, porque se passa 15 dias é muito tempo, o paciente deve estar sofrendo bastante e não é isso que a gente quer. A gente quer melhorar. Já pensou uma pessoa que passa 15 dias, passar a evacuar, pelo menos um dia sim, um dia não, já seria fantástico. A pessoa está bem melhor assim, qualidade de vida melhora muito, porque melhora o sono, melhora a aceitação da comida no próximo horário de refeição, melhora o humor, a pessoa sai mais de casa, enfim, melhora muita coisa, porque só conseguir ir ao banheiro 2 vezes no mês é muito, mas muito pouco, e pode ser transformada essa realidade hoje na sua vida, tá? A primeira pergunta, então, com relação à insônia, que eu vou compartilhar com você, que acabei de comentar também aqui na roda de conversa. Uso clonazepam para dormir. Clonazepam você conhece, aquela medicação tarja preta, assim como o diazepam, alprazolam. Estou tomando chá agora. Vou sair do clonazepam? A pergunta ela foi assim que a pessoa fez. Não falou há quanto tempo estava usando o clonazepam, mas o que eu comento aqui com você é o seguinte. As medicações tarja preta são erroneamente conhecidas e muitas delas, em muitas cabeças, né, infelizmente, porque foi disseminada uma informação equivocada, errada, de que são medicações para dormir. E não é bem verdade. As medicações tarja preta, elas podem sim ter característica secundária de ajudar no sono. Isso é uma característica que a gente se utiliza secundariamente para isso. Mas elas são medicações ansiolíticas, ou seja, servem para tratar alteração como ansiedade aguda, que causam um transtorno de pensamento. A pessoa precisa desacelerar o pensamento, precisa dessa medicação por curto período de tempo, associado com terapia, associado com orientação adequada pelo profissional médico, psiquiatra, associado com outra medicação que não seja tarja preta, para poder, tão logo termine o período da medicação tarja preta, ela fique com outra estratégia de tratamento e consiga conduzir melhor a sua vida, não se tornando dependente. Que ela não fala o tempo e diz só assim, estou trocando pelo chá agora, vou conseguir sair do clonazepam? A resposta depende. Depende do tempo de uso do clonazepam. Se tiver sido por curto período de tempo, resolveu a questão maior, quer ansiedade maior, quer uma agitação maior. Se tiver resolvido isso, o chá ele vai ajudar juntamente com outras estratégias que melhoram a higiene do sono. E claro, entender o contexto social, procurar o profissional para fazer terapia. Todo o contexto que precisa envolver aqui na melhora clínica sua. Mas o chá ele ajuda sim, inclusive ele faz parte de uma melhora de uma rotina de sono. Quando a gente coloca o chá ali no final do dia, aquele chá que é mais calmante, como o chá de camomila, o chá de cidreira, aquela bebida quentinha que já chega no final do dia, que vai te ajudar a chegar na cama já com aquele desejo realmente de dormir e não chegar na cama sem nenhum pingo de sono, como a gente fala aqui na nossa região, tá? A próxima pergunta também sobre esse universo da insônia. Quarta pergunta, então. Tenho 85 anos, estou sem dormir e não quero tomar medicação. Olha, outra realidade. Pois tenho medo de afetar minha memória. Não quero tomar medicação, pois tenho medo de afetar minha memória. O que eu faço? Pois bem, existe sim essa possibilidade de medicações tarja preta erroneamente utilizadas para o sono, dela afetar o pensamento, a concentração, a sua capacidade de atenção e, dependendo do tempo de uso, realmente favorecer com essa dependência, né? O não funcionamento adequado de comunicação entre os neurônios, perda de memória realmente, perda de atenção, perda de outras capacidades cognitivas, então alteração da cognição, e isso vai ser um prejuízo para você. Então, se tem esse receio, a estratégia nossa é o quê? Entender o contexto e tratar todo ele. Como? Com uma estratégia de higiene do sono. Dentro do treinamento, inclusive, existem aulas separadas explicando o que é insônia, por que ela acontece mais no idoso. Não que só o idoso tem insônia, mas por que no idoso? Porque as fases do sono são um pouco diferenciadas. O controle, o sono, dormir, que é o controle do ciclo, sono-vigília, está um pouco mais alterado. Entender as fases do sono e tudo aquilo que influencia e quais estratégias tomar a partir de então. Além de masterclass dentro desse universo da insônia, com 10 apontamentos diretos, simples e claros de como a gente pode melhorar essa condição dentro de uma rotina diferenciada que você pode implementar na sua vida e ver o resultado tão logo você implemente, tá bom? A quinta pergunta, então, já dentro do universo das quedas, tá bom?
Quem já levou queda fica com medo de cair novamente? Pois bem, isso é uma verdade. O paciente que caiu, ele fica com receio de cair novamente. Muitas vezes isso é o que leva ele a ficar dependente de cadeira de roda, de andajar, muitas vezes deixa o paciente acamado, causa um transtorno de ansiedade maior ou até depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado com a queda, que pode parecer uma coisa boba, e as pessoas às vezes, caiu, mas graças a Deus não quebrou nada, pronto, vida que segue. Não é bem assim. Uma queda, ela tem uma grande quantidade de alterações por trás dela que vão se manifestar. Inclusive, uma nova queda pode acontecer dentro desses próximos 365 dias, ou seja, dentro de um ano após a primeira queda, existe um grande risco do paciente cair novamente. Então, ele fica com medo de cair, não por fraqueza, vamos falar assim, por fragilidade, mas porque realmente ele notou, talvez, com aquela queda, hoje a sua limitação, a necessidade que ele tem de algum suporte, de alguma ajuda, que precisa trabalhar a musculatura e que muitas vezes não dá o braço a torcer. É muito individual, porque depende da personalidade de cada um. Mas sim, quem caiu uma vez pode cair 2, 3, inúmeras vezes e fica com medo de cair novamente. A última pergunta que eu trago para vocês, a sexta pergunta, que é bem pertinente, que eu também comentei lá dentro da roda de conversa, é a seguinte: queda faz parte do processo natural do envelhecimento? Olha só, faz parte do processo natural? E a resposta aqui é não, não faz. Não é porque estou mais velho que vou cair. Eu até dei exemplo de que eu tenho pacientes de mais de 90 anos de idade que nunca levaram queda e pacientes com 65 anos que já levaram queda, que já fraturaram o fêmur. Então, assim, é bem importante a gente entender que precisa de todo um contexto modificado para a gente melhorar essa condição, que é, sim, trabalhar a musculatura da panturrilha, que é da parte posterior da canela, trabalhar a parte anterior da coxa. Essas duas musculaturas, ela ajuda a levantar-se e a sentar-se com mais equilíbrio, diminui o risco de queda nesse ato, que é muito comum, ajuda no equilíbrio em qualquer situação que precise de uma resposta rápida do corpo. Então, atividade física como hidroginástica, pilates, musculação para o idoso é pertinente e é indicada em qualquer fase da vida, porque qualquer que seja a fase da vida, os estudos têm comprovado que elas vão ter benefício. Então, vale muito a pena, sim, trabalhar a musculatura. Não é porque eu fiquei mais velho, que eu já passei dos 65 anos, que uma hora eu vou cair. Não, tira isso da cabeça. Inclusive, a gente tem que trabalhar bem isso. É questão de saúde emocional. É a gente não achar que já está vencido. Se você acha que já é vencido, que já perdeu por conta da idade, com certeza vai ser mais fácil levar uma queda. Mas quando isso não é uma realidade para você, quando você entende ou você consegue conversar isso com quem hoje você é responsável, mostrar para ela que ela tem muitas capacidades, claro, dentro das suas limitações, muitas vezes realizar algumas atividades com alguém do lado, mas não deixando de fazer somente quando realmente não tem mais condição, ela pode fazer sim muita coisa ainda e tem mobilidade para isso. Mas, claro, se tem um risco iminente de queda, aí a gente evita, a gente muda o ambiente também, porque não é só de dentro para fora, existe muita coisa de fora para dentro, né? A gente fala de quedas, e lá no treinamento eu falo sobre isso. Então eu te convido a conhecer mais sobre esse universo, constipação e sono e quedas, você ficar mais leve no cuidado da sua própria vida, da condução da sua vida, na condução do idoso que hoje você é responsável. A tríade do cuidado do idoso, ela é para isso, ela é para clarear na nossa cabeça, com estratégias simples, práticas e diretas, a possibilidade de você conduzir melhor essas condições que são muito comuns. Elas são muito frequentes, são diárias na minha prática clínica no consultório e também nas visitas domiciliares que eu realizo, tá? Então, assim, clica no botão que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, talvez no primeiro comentário já do vídeo fixado também, um botão para você clicar. Tem um vídeo detalhado que eu deixei aqui para te explicar como que funciona a tríade do cuidado para idosos, para você perceber que ela é sim para você, que ela vai te acrescentar muito, que vai ajudar no cuidado dos idosos, ou também na sua condução. Se hoje você é um cuidador novo, se hoje você é um familiar cuidador e faz pouco tempo, talvez, ou até muito tempo, mas ainda tem muita dúvida e sempre tem intercorrência no cuidado, não é verdade? Se você é um profissional, se você quer inclusive conversar melhor com os profissionais da saúde que acompanham o idoso que hoje você é responsável, se você é outro profissional da área da saúde, seja muito bem-vindo à tríade do cuidado para idosos. Eu espero te encontrar lá. Também lá você pode tirar dúvidas
Depois de cada aula tem espaço para você interagir comigo e com a nossa equipe. Tem também depois de cada masterclass, porque tem masterclass depois de cada módulo, depois de módulo de constipação e soniquedas, tem masterclass de cada um desses temas. Tem estudos de casos outros que eu trago, além de trazer estudos de casos que eu acho a cereja do bolo dentro de cada um dos módulos, constipação e soniquedas, eu trago separado novos estudos de casos reais de pacientes meus, com condução, como que se deu, como que a gente fez, e ali você consegue se ver muitas vezes em estratégias práticas, simples e diretas, como que você consegue melhorar a sua condição e a condição de quem você hoje é responsável, tá bom? Um grande abraço, que Deus nos abençoe, a gente se vê na Tríade do Cuidado para Idosos.